Olá meus caros alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso do UPM e nessa aula especificamente eu quero abordar com vocês o processo 11.3, realizar a análise qualitativa dos riscos. Basicamente o nosso principal objetivo em relação a este processo é definir prioridades entre os riscos. Tem alguns riscos que vão ter um impacto maior para nós dentro do projeto e outros menos e, portanto, aquele que tem um potencial de ocorrência e de impacto maior dentro do meu projeto são aqueles onde que eu vou focar a minha atenção. Eu vou dedicar a maior parte do meu tempo justamente para esses riscos. Mas a gente precisa saber quais, e por isso que existe o processo de análise qualitativa dos riscos para poder possibilitar essa avaliação dos riscos e ranqueá-los, né, frente ao meu projeto. Então, vamos lá. Basicamente, né, o objetivo, então, como já mencionei, é o processo que vai ser responsável pela priorização dos riscos individuais do projeto, ou seja, risco a risco que serão analisados, né, para análise ou ação posterior através da avaliação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, assim como outras características quando for necessário aqui no caso, né? Então aqui nós temos na nossa tela o processo em si, né? Vejam que nós temos aí também ferramentas e técnicas, né? Principalmente a análise de dados envolvendo avaliação da qualidade dos dados sobre risco, sobre probabilidade de impacto, avaliação de outros parâmetros de riscos, e é sobre esses que eu quero enfatizar mais dentro das nossas aulas, ok? E o resultado natural do processo é atualizações de documentos do projeto, onde eu vou conter ali a lista, né, dos riscos atualizadas. Eu vou dar um update, né? Então vejam bem, na fase para poder começar o trabalho eu preciso da relação de riscos, né? Eu tenho justamente isso presente nas entradas do processo. Eu quero saber quais são os riscos que já foram identificados no processo, identificar os riscos, né? E aí depois esses riscos passam por uma avaliação e aí no final eu tenho esses mesmos riscos, porém já ranqueados, né? Já estabelecidos uma categoria desses riscos para a gente poder definir quais as ações, né, serão adotadas com base nesses grupos de riscos, quais estratégias que serão utilizadas, ok? Bom, então, enfatizando a questão da ferramenta e técnica de análise de dados, nós temos aí três avaliações importantes, que a primeira é a avaliação da qualidade de dados sobre riscos, né? Eu quero saber o quanto preciso as informações, quanto claras são as informações sobre riscos. Depois também uma avaliação de probabilidade e impacto dos riscos, uma vez que eu tenho dados com qualidade razoável ou boa, né, eu vou submetê-los a uma análise de probabilidade e impacto, e também posso fazer uma avaliação de outros parâmetros de riscos. Vamos ver cada um desses itens aqui. E aí, pegando primeiro então a avaliação da qualidade dos dados sobre riscos, basicamente o nosso propósito aí é avaliar o grau em que os dados sobre os riscos individuais do projeto são precisos e confiáveis como base para a análise qualitativa dos riscos. Nós vamos entrar aqui numa fase que normalmente consome tempo, recursos, às vezes até custos, né? Envolve custos associados com esse processo de análise qualitativa dos riscos do projeto e, portanto, eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma análise cara, né, com dados ruins, dados fracos, dados que não vão justamente possibilitar um ranqueamento adequado desses riscos que mais tarde, né, imagina se eu, por exemplo, ranqueio os riscos, mas na realidade a gente encontra um outro cenário. Então não é isso que a gente quer realmente que a avaliação de riscos corresponda ao cenário que nós vamos enfrentar no futuro, ok? E o uso de dados de baixa qualidade pode resultar em uma análise qualitativa dos riscos de pouco uso para o projeto. Pode não ser muito útil, pode ser às vezes que eu tenho que voltar e refazer esse processo de avaliação, então é isso que a gente não quer. A gente quer garantir de alguma maneira que os dados tenham um nível de qualidade aceitável para o nosso projeto, né? E aí na sequência, uma vez que você tem os dados aceitáveis com base nos seus níveis de exigência ou das suas partes interessadas, nós entramos aí num processo de avaliação de probabilidade e impacto dos riscos, e
eu quero, né, no caso aí, considerar justamente a probabilidade de ocorrência e o efeito potencial sobre os objetivos do projeto. Quais são esses objetivos? Normalmente, os objetivos do projeto se relacionam com cumprimento de prazo, cumprimento de custos, níveis de qualidade, satisfação do cliente, ok? Segurança. Então, depende do que você está medindo em relação ao objetivo dos projetos, né? Então, por isso que nós fazemos essa análise de probabilidade de impacto para avaliar como que esses riscos afetam esses objetivos. E aí, nós podemos ter impactos negativos e positivos. Em relação a impactos negativos, nós comumente chamamos de ameaças, e para impactos positivos chamamos de oportunidades. E aqui cabe também, né, uma observação, mais uma vez, que risco não é uma coisa apenas negativa. Risco pode ser uma coisa positiva, que no caso nós chamamos de oportunidades. Então, riscos estão associados com incertezas no projeto. Essa incerteza, ela pode ser boa, pode ser ruim, né? Se ruim, ameaça; se boa, oportunidade, ok? E para fazer essa avaliação, nós podemos criar um instrumento, uma matriz de avaliação desses riscos, né? Utilizar de algum parâmetro para que eu possa dizer que um risco ele é de baixa qualidade ou, se um risco é de grau baixo, ou de grau médio, ou de grau alto. Com base em que eu afirmo isso? Eu trouxe aqui então para nós uma tabela que pode ser utilizada para a gente poder fazer essa avaliação de riscos. Então vamos lá. Essa tabela ela revela condições definidas para escalas de impactos nos objetivos principais de um projeto, né? Repara que apenas um exemplo de avaliação não quer dizer que todo risco é avaliado com base nesses parâmetros. Cada empresa, cada projeto pode definir os seus níveis de avaliação. Então aqui um exemplo que a gente tem em relação a objetivos do projeto, né? Nós temos custo, tempo, escopo e qualidade. Eu estou buscando aqui, no caso, avaliar neste momento impactos dos riscos, né? E aí eu tenho uma escala que varia de muito baixo até muito alto, né, com suas respectivas notas, né, que vão de 0,05 até 0,80. Quando eu falo, por exemplo, quando eu estou analisando um determinado risco no meu projeto, e aí esse risco ele tem um potencial de impactar até 10% do meu custo, né? Então vejam aqui que nós estamos na linha de custo, né, no nível aqui na coluna baixo, né, nota 0,10. Então se esse impacto for até 10%, né, ele vai ser classificado como baixo e vai receber nota 0,10, ok? Se eu pegar, por exemplo, um outro risco no projeto e aí eu faço uma avaliação dele e descubro que ele pode impactar entre 5% e 10% do meu cronograma, né? Então vamos ver como é que fica isso, né? Eu pego aqui no meu objetivo do projeto em relação a tempo ou cronograma aqui no caso, ok? E aí entre 5% e 10% isso refere a um aumento de tempo do projeto, né? Portanto, do ponto de vista de impacto, esse risco seria considerado o quê? Moderado. E nisso nós vamos fazendo a avaliação dos riscos, risco a risco, né, com base nessa tabela definida, com base nesse padrão definido do projeto, e nós vamos ter informações sobre impactos. A mesma coisa pode ser feita em relação à probabilidade. Então eu coloquei aqui uma tabela de exemplo para nós também, né, onde eu busco avaliar a probabilidade de determinados eventos acontecerem dentro do projeto. Então, quando um evento qualquer, ele tem, por exemplo, uma nota, ele tem até 10% de chance de acontecer, isso é considerado como uma probabilidade muito baixa. Se nós temos então uma probabilidade aproximada de 30%, ele é considerado baixo, né? Quer dizer que provavelmente não ocorrerá. Mas se tiver uma probabilidade de 50% de chance, com base nessa tabela, o terceiro item nosso, ele provavelmente ocorrerá, né? É muito provável desse risco acontecer. Existe uma chance em 2 do risco acontecer dentro do projeto. Seria alta quando tiver uns 70% de chance e 90% de chance quando for muito alto, certamente vai ocorrer esse risco.
né? Aí, com base em que informações que eu digo que os riscos ter 10% de chance, 30%, 50% de chance? É por isso que é importante aquela análise anterior, né, de avaliação da qualidade dos dados de riscos. Porque a gente tem que perguntar, a gente precisa saber como que esses dados foram determinados, como que eles foram calculados. Será que foi considerado histórico de projetos anteriores? Por exemplo, de cada 10 projetos realizados anteriormente, esse risco aconteceu em 3. Logo, existe uma probabilidade de ocorrência de 30% daquele risco dentro do projeto, né? Então, isso é um dado mais confiável, baseado em fatos históricos do projeto. Agora, às vezes, eu posso buscar também informações no mercado, né? Às vezes o mercado tem essas informações para me dar, ou às vezes pode ser baseado na opinião das pessoas, onde nossa precisão de avaliação, ela às vezes tende a reduzir. Na opinião, às vezes que eu falo assim, a pessoa diz para mim simplesmente um número da cabeça dela, né, o que ela acredita, né, sem muita fundamentação por trás daquela informação. Logo, a precisão daquela informação ela vai ser muito baixa nesse sentido, ok? Então, quando você faz essa avaliação de impacto, avaliação de probabilidade, a gente precisa agora cruzar essas informações, né? E aí, ao cruzar essas informações, nós vamos estabelecer categorias de riscos, né? E basicamente, né, a maioria dos projetos tem trabalhado com 3 categorias, né, que eu vou mostrar aqui para vocês por meio dessa matriz. Então, dentro dessa matriz, por exemplo, eu tenho aqui no eixo X, né, a linha de impacto. Então, quanto mais à direita, né, maior o impacto do projeto. Aqui no caso, né, vai de muito baixo até muito alto o impacto, ok? Já no eixo Y, nós temos aí, né, a linha de probabilidade, né? E quanto mais acima, maior a probabilidade. Então, quando você cruza as informações relativas aos riscos, sua probabilidade e impacto, ele vai ser classificado em 3 categorias, em uma das 3 categorias dentro dessa matriz, né? Quando ele tiver, provavelmente se o risco tiver um impacto alto e uma probabilidade alta, ele vai ficar nessa área vermelha, né? Essa área aí onde demonstra que o risco ele tem um potencial de estrago muito grande e às vezes tem uma probabilidade alta de ocorrência, e é onde que nós temos que focar a nossa energia, o nosso tempo, né? Nosso talento para poder lidar com esse risco. Numa posição intermediária, né, onde está aqui amarelo, né, esse risco, olha, ele não vai trazer tanto estrago, mas ele vai incomodar um pouco o projeto, né? Então, ele requer um nível de atenção, mas menor se comparado com o risco dentro da classe vermelha. Concordam? Né? E os riscos, no caso, que estão nessa área verde, são riscos de menor importância para nós, né? São riscos que têm baixa probabilidade, impacto não expressivo dentro do projeto. Normalmente são riscos que consomem nosso tempo, que demandam um pouquinho de energia às vezes, né, para poder lidar com eles, mas são riscos de menor importância. Você imagina, por exemplo, um projeto que normalmente pode ter centenas de riscos. Eu não vou conseguir lidar com todos de maneira igual, e aliás, nem é necessário isso, né? Com todos esses riscos, né? Por que eu vou tratar todos iguais? Então a gente tem que tratar os riscos de maneira diferenciada, baseado justamente nessas categorias, para saber quais riscos têm o potencial de afetar mais os objetivos do nosso projeto. Então, dentro da classe vermelha, por exemplo, eu vou chamar de classe A ou classe 1 de riscos, são aqueles mais significativos, onde a gente vai focar nossa energia, o nosso tempo, né? Todo dia que você chegar num projeto, você tem que ficar atento a esse risco, porque se acontecer, ele vai trazer pode fazer um estrago grande dentro do nosso projeto. Isso aqui eu estou falando de ameaças, ok? A mesma avaliação nós podemos fazer em relação a oportunidades, porém, né, quando estiver do lado... Vamos olhar aqui na nossa matriz novamente, né? Quando eu estiver avaliando oportunidades,
né, os riscos que ficaram nessa categoria são aqueles que eu vou perseguir mais, né? Que é aqueles que têm a chance de contribuir, de trazer algum resultado positivo para o nosso projeto, tá? E aí pensando então em relação ao risco que está na faixa amarela, são aqueles riscos que não vão demandar tanta atenção nossa, mas que requer algum nível, né, de gerenciamento, né, menor, uma frequência menor de atenção para eles. Já os riscos que estão na classe verde são riscos que eu vou colocar no que nós chamamos de watch list, né, em inglês, que traduzido ficou como lista de observação, né, que é uma lista de riscos que eu vou eventualmente acompanhar esses riscos, né, verificar se houve alguma mudança na probabilidade, se houve mudanças no impacto, aqueles que ocorreram, que não ocorreram. Eu vou consultar essa lista de maneira muito esporádica, numa frequência muito menor. Então essa é a nossa estratégia. Lembre desse conceito em relação a esses riscos verdes, né, da lista de observação, porque é para lá que eles vão. É lá que eles vão ficar e eventualmente nós vamos consultar este documento, tudo bem? Já em relação a outros parâmetros de riscos que envolvem essa etapa de qualificação do risco, nós podemos levar em consideração informações sobre urgência, proximidade e dormência, mas também gerenciabilidade, capacidade de controle e capacidade de detecção, conectividade, impacto estratégico e proximidade. Não sei se você reparou, mas existem duas proximidades aqui na nossa tela, né? Isso está no PMBOK sexta edição. Eu vou explicar para vocês basicamente a diferença entre essas duas proximidades que serão apresentadas nas nossas telas seguintes, né? E aí, pegando os três primeiros aqui, nós temos que urgência se relaciona, por exemplo, com um prazo em que uma resposta ao risco deve ser implementada para ser eficaz. Então, se um risco, por exemplo, ocorre, nós temos ali um tempo determinado para poder tomar uma ação, né? E aí esse tempo, quando ele é muito curto, quer dizer que é um risco mais urgente, que requer uma atenção mais redobrada nesse sentido. Já em relação à proximidade, ela se refere ao prazo antes que o risco possa ter impacto sobre um ou mais objetivos do projeto. Repara que em relação à urgência está relacionado com o tempo de resposta. Já em relação à proximidade, está relacionado com o tempo, né, de impacto do risco sobre o projeto. Né? Qual o tempo que nós temos disponível antes que o risco gere um impacto dentro do projeto? Vejam bem, por exemplo, o conceito de dormência, né, que refere-se ao período de tempo após o risco ocorrer, antes que o seu impacto seja descoberto. Então, na proximidade, está muito relacionado com o tempo que eu calculei, ainda o risco não aconteceu. Já em relação à dormência, o risco já aconteceu, né, mas às vezes, para provocar o impacto, ainda tem um tempo ali, né, que nós podemos pensar na ação, tomar alguma atitude em relação àquele momento, ok? Já em relação a outros parâmetros, né, de avaliação dos riscos, nós podemos também levar em consideração informações sobre gerenciabilidade, que se refere à facilidade com a qual o responsável pelo risco pode gerenciar a ocorrência ou impacto. Okay? Alguns riscos são de mais fácil gerenciamento, outros um pouco mais difíceis. Em relação à capacidade de controle, né, refere-se ao grau em que o responsável pelo risco pode controlar o resultado do risco. Se a gente consegue controlar esse resultado, a gente consegue conter um determinado problema ou explorar uma determinada oportunidade, ok? A capacidade de detecção se refere à nossa facilidade de detectar, né, de reconhecer aquele risco, ou seja, se relaciona com a facilidade com a qual os resultados da ocorrência do risco, ou estando ele, no caso, para ocorrer, podem ser detectados e reconhecidos. Alguns riscos são de mais fácil detecção, de reconhecimento, outros um pouco mais difíceis, são mais sutis. Né? Então, podemos fazer essa avaliação, podemos fazer inclusive essa avaliação com base em graus. Né? Alguns são mais fáceis de serem detectados, outros menos. E aí isso nos ajuda na avaliação de riscos. E por fim nós temos o parâmetro de conectividade, impacto estratégico e mais uma vez proximidade, com um outro entendimento aqui no caso. A conectividade se refere até que ponto o risco está relacionado a outros riscos individuais do projeto. Né? Às vezes um risco ele pode gerar um efeito em cadeia em relação a outros riscos, então como que ele se relaciona, né? Como que ele está conectado.
O impacto estratégico é o potencial do risco de ter um efeito positivo ou negativo sobre as metas estratégicas da organização. Às vezes um risco ele não afeta as metas da organização, outros afetam, então é uma avaliação que cabe a gente fazer. E por fim, né, essa outra proximidade refere-se ao grau em que o risco ele é percebido como importante por uma ou mais partes interessadas. Então, às vezes pode até não ser um risco importante, mas uma determinada parte interessada considera ele importante e, portanto, né, nós precisamos tomar cuidado, precisamos gerenciar, precisamos de dar um pouco mais de atenção para aquele risco em específico que ele merece em função, né, da opinião de uma determinada interessada que pode ser importante dentro do nosso projeto. Então, quando você avalia os riscos com base nesses parâmetros, você também produz dados qualitativos dos riscos. Isso facilita o processo de priorização, de definição, né, do que é mais importante, quais as ações são mais importantes a serem tomadas dentro do risco. E aí, pessoal, buscando fazer essa distinção entre essas duas proximidades que aparecem no PMBOK sexta edição em português, o primeiro, né, eu busquei fazer uma relação com distanciamento, proximidade com distanciamento, né? E o segundo, talvez aí o conceito está mais próximo de relacionamento, ok? Vamos entender então. Lá no PMBOK em inglês, que eu fiz questão de consultar, o primeiro, proximidade, né, vem de proximity, né? Que refere-se, né, buscando um pouco o entendimento da palavra, sentar-se perto de alguém no trem ou estar relacionado biologicamente. É uma informação aleatória aqui no caso, ok? Já o segundo, a palavra utilizada no PMBOK em inglês é propinquity, que aí no caso diferente, né, de proximity, você tem um elemento da escolha. É se encontrar próximo a alguém de novo e de novo baseado em hábitos, né? Então por isso que eu fiz essa relação com relacionamento, né, a questão do propinquity, né, que envolve no caso, né, o entendimento das partes interessadas em relação ao risco, elas consideram importantes, e o primeiro aí no caso que refere-se a distanciamento de tempo, né, o quanto próximo está a ocorrência de determinado risco, né, dentro do projeto. Então esse é o esclarecimento que eu faço em relação a essas palavras que aparecem, né, repetidas dentro do PMBOK sexta edição por falta de outra palavra que explicite melhor esses termos de proximidade, no caso proximity and propinquity, né, do inglês aí no caso. Basicamente o que você precisa se atentar em relação ao conceito, ao contexto que eventualmente aparecer em alguma questão do exame PMP. Ambos podem se referir à proximidade, porém com entendimentos diferentes. Pode estar relacionado ao tempo, né, de resposta de um determinado risco, né, ou de ocorrência de um determinado risco, ou então, né, pode estar relacionado com a opinião de uma determinada parte interessada. É isso aí então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até mais!